isso aí. Então, vamos orar. Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais a Tua palavra, esteja nos conduzindo, que seja feita a Tua vontade e temos a certeza que o Senhor se faz em nosso meio. Que o Senhor toque no coração de cada um de nós aqui, para que aquilo que nós iremos recapitular seja algo eficiente, vivo e prático para a nossa vida. Isso te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, mais uma vez, bom dia a todos aí, feliz sábado. Antes de dar uma introdução aqui na lição, eu queria falar para vocês o seguinte: eu fiz questão de não ouvir nenhum comentário da lição durante a semana, porque eu queria exatamente colocar aquilo que eu entendi da lição. E se eu tiver errado, e se eu estiver viajando na minha maionese aí, vocês, por favor, me corrijam, sem problema nenhum. Mas eu fiz questão de apresentar tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que eu já passei durante esse meu tempo de igreja. A oração intercessória, para mim, é uma coisa muito pessoal, assim, porque desde que eu entrei na igreja, desses 20 anos atrás, eu sempre cultivei essa questão do caderninho de oração, se trancar no quarto para orar, para me aproximar de Deus e, assim, ajudar as pessoas de alguma forma, da forma que eu puder, né, com a minha intercessão. Mas vamos lá. O poder da oração intercessória. E aí, gente, eu peguei esse verso aqui e fiquei viajando nele, o verso para memorizar, e eu vejo 3 lições aqui muito básicas que a gente vai poder usar durante toda a lição dessa semana, né? Ela começa assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. A primeira lição que a gente tira aqui é um laço de confiança, essa socialização do ser humano, que Deus sempre se preocupou. E aí eu queria que a gente seguisse esse caminho, porque a gente vai ver em todos os aspectos Deus dizendo assim: amem uns os outros, se fortaleçam, confiem uns nos outros. Essa aqui é uma questão muito interessante. E eu vou ser sincero para vocês. Tem algumas coisas na igreja, por exemplo, tem alguns pedidos de oração que é o seguinte: diz assim, olha, ora pelo meu projeto. Eu acho que fica muito vago. Eu acho que fica... claro, cada um tem a sua maneira de falar, mas eu acho que fica muito vago essa questão, porque não é uma questão de confiança. Porém, a Bíblia, muitas vezes, ela fala nada em Provérbios, alguma que é para a gente ter cuidado com quem fala e tal, mas a gente tem que entender que a gente está na igreja. Se eu não confiar num irmão da igreja, em quem que eu vou confiar? Até para as minhas orações, ou para fazer uma petição de oração. Tem um outro ponto que diz assim: ora pela minha vida espiritual. A gente parece gato, parece que tem 7 vidas, a gente tem uma vida só. Então, se a gente tem problema com essa vida espiritual, a gente tem problema em vários segmentos. Ou seja, se eu estou com problema com a minha vida espiritual, eu estou com problema na minha vida conjugal, eu estou com problema na minha vida profissional, eu estou com problema com a minha vida estudantil. Então, eu acredito que essa coisa, a questão dessa socialização, dessa confiança, tem que ser mais clara. Eu acredito nisso. E aí o verso vai dizendo assim: orai uns pelos outros para serem curados. Aí entra a fé, que você tanto tem que acreditar que aquela petição que você está fazendo é eficaz, Deus está ouvindo, e aqueles que estão orando por você, intercedendo por você, você crê que Deus está ouvindo a oração deles também. E o terceiro ponto que me intrigou também, que diz assim: muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. E a gente precisa entender quem é esse justo. Em outras versões diz assim: a súplica do obediente. Esse obediente, então, é o cara que guarda os mandamentos de Deus? Esse obediente é o cara santo?
Então, a gente precisa identificar. Deus só vai ouvir as pessoas obedientes, aqueles que guardarem os mandamentos, ou que são santos. É uma forma da gente discutir aí, dentro da lição, esses 3 pontos. Eu gostaria de seguir por esse caminho aqui. Uma das citações de Ellen White, que fala aqui na lição de sábado, que disse que os membros da igreja do Novo Testamento, eles sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles, compreendiam que o evangelho devia ser proclamado. E tem muito essa questão da socialização, que eles se socializavam, em Atos 2:42 diz aí que eles comiam juntos, viviam juntos. É a questão da fé, que eles acreditavam que aquilo ia acontecer mesmo, que Jesus ia mandar o Consolador para eles, e a obediência deles, que eles estavam orando e pedindo o poder do Espírito Santo. Então, a lição de sábado começa assim, com muitos assuntos para que a gente aí traça um caminho. Eu não sei se vocês querem falar, eu falo demais, eu comecei com a metralhadora, mas eu gostaria que vocês dessem a sua opinião também nessa questão de sábado aí, por favor. Ou eu posso seguir. Gilmar, eu gosto de olhar também por esse prisma, de que a oração intercessória, ela realmente ela é muito importante na nossa vida, e muitas vezes a gente tem uma relação com a nossa dificuldade mesmo, não é nem com a minha relação com você ou minha relação com o pastor, é a nossa relação com a nossa dificuldade mesmo. Não é que eu não quero ser o transparente ou aberto de falar dos meus problemas para que você ore. Muitas vezes eu me sinto, eu digo, não estou falando de mim especificamente, mas a pessoa se sente muito cobradora de si mesma. Então, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela tem uma coisa de não falar realmente o que ela está sentindo por uma vergonha própria, uma vergonha que é dela, ou até mesmo porque ela não quer se expor. Uma vez eu estava na igreja e aí uma pessoa me pediu oração. Falei, vou orar sim, pode ficar tranquila que eu vou orar. Ela pegou e falou assim, mas eu não quero falar qual é o meu problema. Eu falei assim, você não precisa me falar qual é o seu problema. Eu só quero que você pense o seguinte, Deus, ele é soberano e ele é sabedor de todas as coisas, ele sabe o que você está passando. Se você tem dificuldade em falar, não se preocupe, eu vou orar do mesmo jeito. Porque assim ela se reconhece que você sente a dor dela, sem que ela precise transparecer o que ela está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa ela tem vergonha, muita gente tem vergonha de falar o que realmente está acontecendo na vida dela. Aí eu me levo lá para o passado, levo lá para o tempo do tabernáculo. No tabernáculo, a pessoa tinha que falar, era oral, o pecado dela para cima do cordeiro, era oral. Então, as pessoas aprendiam oralmente com a dificuldade dos outros. Sim. Não era assim o olhar de, ixi, olha lá, Elias, olha lá não sei quem, olha lá, Jacó, olha lá, olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. Não era esse olhar. Era o olhar de todo mundo tinha comiseração pelo pecado do outro. E, com o tempo, o pecado, ele também transfere no ser humano uma coisa que se chama indiferença. Esse é o problema. A gente olha com o olhar da indiferença. E aí as pessoas têm dificuldade, elas vão generalizar com dificuldade que as pessoas vão olhar para ela com a mesma forma que muitas pessoas olham. Uhum. É muito complicado isso, das pessoas se abrirem e falarem. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se abrir até com uma coisa que é boa e é benéfica. Imagina quando algo que está me ferindo, né? Eu queria fazer só um comentário aqui na parte do sábado. Eu gosto muito de estudar sobre o Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais gosto é estudar sobre o Espírito Santo. Eu acho interessante, assim, mesmo Jesus tendo falado para eles, mesmo Jesus tendo pregado para eles, mesmo Jesus tendo vivido com eles, eles ainda tinham dificuldade de entender um encontro que Jesus tinha marcado com eles, que iria encontrar eles depois. E aí, quando vem o Espírito Santo, naquele dia que eles estão se reunindo, primeiro eles estão se reunindo achando que nada mais iria acontecer.
que nada mais podia acontecer. Porque eles estavam pedindo perdão um para o outro com um sentimento de culpa por tudo aquilo que eles tinham passado juntos. E aí, quando eles começam a pedir perdão e começam a orar, e Cristo estava passando aquele período com eles, lembra? Jesus passou aquele período com ele. Jesus passa com eles ali alguns dias antes de voltar aos céus. E aí Jesus está passando com eles, parece que Jesus está fazendo assim, ó, o diamante está sendo lapidado, só que agora eles precisam do quê? Da parte do brilho. Agora eles precisam brilhar. E para eles brilharem, Jesus passa ali, depois da ressurreição, alguns dias com eles, antes que o Espírito Santo seja derramado na vida deles. E é quando o Espírito Santo é derramado na vida deles, aí muda totalmente o cenário para eles. Que era uma coisa deles mesmo, eles não se sentiam ainda capazes de sair para pregar. É a mesma coisa do ser humano, quando ele não se sente capaz de falar para você do problema. E aí é um ponto específico que a gente vai compreender, é que o evangelho, para ele ser proclamado, eu tenho uma relação pessoal com as pessoas. Eu tenho uma relação íntima com as pessoas. E eu tenho uma relação de viver, muitas vezes, a vida que a pessoa está vivendo através do que ela me comenta. Que é isso que você está falando. Pastor? É interessante. Assim, vocês pontuaram bem essas questões. E, de fato, uma coisa que devemos desenvolver é confiança. Mas a confiança ela vem por meio do relacionamento contínuo. Então, assim, quando eu vou me expor para alguém é porque eu conheço aquela pessoa. Sim. Muitas vezes até, assim, na igreja nós temos um pouco de receio, porque às vezes está presentes ali pessoas que não acompanham o meu dia a dia, pessoas que não me conhecem, quem sabe uma pessoa que chegou ali pela primeira vez, então fica um pouco mais complexo. Mas quando eu estou num ambiente onde as pessoas me conhecem, eu conheço as pessoas, né? Eu conheço a luta dela, ela conhece minha luta, eu me sinto mais à vontade em me expor mais. E é isso que a igreja necessita. Necessitamos ter esse contato mais íntimo, necessitamos trocar essa confiança, porque dessa forma nós vamos começar a desenvolver o mesmo espírito, né, o mesmo sentimento que havia com os discípulos. E com o passar dos tempos, eles, eu pisei bola aqui com você, eu queria ser o mais importante, perdão. Olha, eu difamei você, ou eu pensava que você não era digno de ser discípulo de Jesus, me perdoe. E esse sentimento vai produzir o quê? Nós vamos começar a olhar menos para mim, começar a olhar mais pelos outros. Eu acho muito interessante essa temática da oração intercessória, que é a seguinte: a oração intercessória é o melhor remédio contra o egoísmo e contra o orgulho. E um dos focos do verso aqui é justamente esse. Para que eu confesse, né, para que eu comece a orar uns pelos outros, para que eu comece a me tornar um pouco mais justo, eu necessito deixar de lado o orgulho, necessito deixar de lado o egoísmo. E Cristo, né, assim, no decorrer da lição, nós vamos perceber que Cristo vai deixando isso muito claro, porque nós estamos no meio de uma luta, nós estamos no meio de uma guerra, eu não tenho que começar a pensar em mim. E a temática da oração intercessória dentro da Igreja Adventista é algo muito interessante, porque, assim, pelo menos a minha vivência, né, porque eu não sou daqui de São Paulo, sou do Nordeste, Pernambuco, então, assim, até comecinho dos anos 2000, nós não tínhamos tanta ênfase de oração intercessória, pelo menos na região Nordeste, não sei por aqui. A ênfase era o quê? Jesus vai voltar, nós temos que orar porque Jesus está voltando, a igreja tem que se preparar, tal. Mas depois que passou esse boom, a igreja percebeu o seguinte: tá, e agora? A vida ainda continua. O que é que a igreja necessita? Então aí a igreja começou a se despertar e a pensar o seguinte: antes de pensarmos unicamente, exclusivamente na volta de Jesus, nós temos que pensar primeiramente uns nos outros. Porque se eu não consigo pensar um nos outros, como é que eu vou pensar na volta de Jesus de maneira clara? Como é que eu vou me preparar para a volta de Jesus? Porque eu não vou para o céu sozinho, outras pessoas vão comigo. Então, a oração intercessória, eu acho esse tema muito interessante, porque desperta esse sentimento, o sentimento de coletividade, e não de individualidade. Sim, maravilha. Só uma questão, eu entendo para você está certíssimo o que você falou, que tem pessoas que vão se retrair mais com a questão, não vai falar
eu mesmo muitas vezes não me sinto à vontade. Eu estou falando, sim, daquilo que a gente tem que fazer, da igreja ideal, das coisas que tem que acontecer. E a gente tem que quebrar esses paradigmas. Seja um, seja outro, a gente tem que quebrar esse paradigma. É nessa direção que eu estou dizendo. Eu entendo exatamente assim. Poucas pessoas, por exemplo, sabem. Você não sabia que eu estava trabalhando com o Uber, entendeu? Porque eu não falei. Porque, na verdade, a situação... eu não me senti porque a situação não está... não estou passando necessidade nem nada. Então, eu preferi não me recolher. Mas eu acredito que isso faz a diferença quando a gente confia nas pessoas. E não foi por causa de desconfiança, mas é porque eu achei que não deveria falar, entendeu? Mas vai aqui para o domingo, o pastor deu uma pincelada aí nessa luta cósmica, que todos passam por isso, né? Lá em Pedro, diz até um verso conhecido nosso que fala que o leão fica de redor procurando a quem Bramando possa tragar, né? Hã? Bramando e rugindo. Exatamente, a quem possa tragar. E aí, no final do verso, está dizendo assim, que todos os irmãos passam pelas mesmas necessidades. Todos estão passando pelas mesmas necessidades. Tá aí um segredo nosso, até que o pastor deu falou aí um pouquinho. Esse é o segredo, a gente se apegar em Deus e se a gente estiver unido, nós somos muito mais fortes. E Jesus estava dizendo, e a Bíblia toda fala assim, unam-se, amem-se, orem uns aos outros, fiquem juntos. Quando vocês se separarem, eu vejo muito aqueles filmes eu gosto muito daqueles documentários de mundo animal, né? E ali é bem legal, porque assim, a gente vê o clima, né? O felino olhando lá a manada ali de gnus ou de veados e tal, e aí começa a correria, né? E aí o felino foca sempre em um e o resto sai, né? A gente pode pegar esse exemplo com a igreja mesmo, porque é nesse momento que a gente tem que se unir. Quando um está passando essa dificuldade, quando um está sofrendo essa perseguição, é nesse momento que a gente tem que se unir, né? E eu acredito que a oração abre esse leque aí, nos traz assim, para a gente sentir também a dificuldade do irmão, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu queria dar uma introdução, mas eu queria falar uma frase um texto daqui de Ellen White. Eu tenho aquela lição lá de comentários de Ellen White, e é muito, eu recomendo. E ela fala assim, olha, Jesus fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ela disse assim, por que a igreja é tão fraca e tão pouco espiritual? A gente tem que entender que ela está falando isso em 1900, né? A igreja já tinha esse problema da desunião, da falta de oração com Deus. E aqui abre uma outra discussão, mas que eu vou dar uma pincelada, mais uma outra ocasião a gente podia até discutir sobre isso. Se ela está dizendo que a igreja podia ser maior do que e a igreja hoje está estabelecida em todos os países, quem é que está então por trás do engrandecimento dessa igreja? O próprio Espírito Santo. E aí eu pergunto assim, onde nós estaríamos se nós não fosse tão fracos espiritualmente? Se nós não fosse tão fracos em oração intercessória? Aonde a gente não estaria nesse mundo? A gente percebe que a igreja tem a sua grandeza, está estabelecida aí, quase em cada canto do mundo hoje, né? Em quase todo. Imagine se a gente tivesse esse poder. Lembra que eu preguei sobre poder uma vez, até hoje você fala?
Imagine se a gente não buscasse esse poder, ainda mais com a oração intercessória. Gilmar, eu acho bem relevante o que você está falando, que, assim, enquanto você falava, eu estava lembrando, pouco derradeiro ali momento da história da igreja Ellen White, você vê ela passando por uma pandemia também. Ela até acometida da pandemia. E ainda assim, ela ainda escrevia cartas para motivar as pessoas que estavam fora, para trabalhar, para continuar trabalhando, para continuar levando a mensagem. E ela relata na carta dela que várias pessoas tiveram a pandemia, e várias pessoas estavam em casa, estavam se cuidando em casa, não sei o que lá. Eu vou te falar que, assim, nós estamos no mesmo período agora de uma pandemia, só a relação é pandemia. Nós perdemos um pouco o tempo, não digo toda a igreja, algumas igrejas foram rápidas em se preparar para isso. Algumas outras igrejas não tiveram a rapidez logo no começo de fazer com que as coisas fossem mais online e que os irmãos fossem buscados online. Mas não estou dizendo que com isso as pessoas pararam de orar, pararam de estudar a lição, pararam de estudar a Bíblia. Então, existe... Eu até estava falando com o pastor Daniel, quando eu encontrei com ele lá na porta do colégio, ele perguntou para mim, o que você está pensando nesse momento? Existe uma coisa que a gente passou, acho que a maioria das pessoas passaram, se não passou, amém por isso, eu passei, que é a questão de ficar se questionando, e se questionando profundamente, não é uns questionar o que eu vou fazer, não, se questionar profundamente. Será que eu estou preparado? Será que eu estou na igreja verdadeira? Será que eu preciso estar na igreja do Cambuci? Eu preciso estar em outra igreja? Eu preciso estar em outro lugar? Onde eu preciso estar? Eu tive esses questionamentos. Até falei para ele falou assim, cara, eu passei pelas mesmas coisas. Eu me questionei muito. E aí eu falei para ele, sabe qual foi a esperança que eu tive? Eu falei, cara, eu me apeguei muito nos 40 da Bíblia. Lembra lá no Velho Testamento, que eles passaram 40 temporadas lá, porque não conseguiram entrar na Canaã? Eu falei para ele, você lembra dos 40 dias de Jesus? Eu fui lembrando dos 40. Eu falei, cara, eu me apego nos 40, porque senão eu não vou. A minha crítica era na questão do... E agora? A igreja está fechada e as pessoas precisam ser buscadas. E as pessoas precisam ser conectadas. E muitas delas não têm internet. Como é que essas pessoas estão sobrevivendo espiritualmente? Era esse o meu questionamento. E aí eu penso no seguinte, como essa luta cósmica me atingia? Me atingia no momento de que eu pensava, as pessoas vão ser buscadas de alguma forma, as pessoas vão se contactar de alguma forma. E aí eu vou para outra coisa, que é a comorbidade espiritual. Aí é difícil. Quando a pessoa já se acha, agora eu não preciso mais. Agora eu estou mais tranquilo, então não quero mais me envolver. Agora eu estou assim, então não vou mais fazer tal coisa. E aí eu vou passando por um período onde as minhas indagações começam a contaminar também o meio que eu vivo. Isso é muito comum, vai contaminando as pessoas. E as pessoas vão se tornando da mesma forma que eu. Então, qual é a diferença? Eu me encher do Espírito. Qual é a diferença? Eu me encher da palavra de Deus. Aí as pessoas que estão à minha volta também vão se movimentar para isso. Eu vou fazer a diferença agora de uma forma diferente, que é a motivação e não a imotivação de viver a palavra. Porque o grande conflito não acontece só no mundo, acontece dentro de mim. Sim. É uma coisa que acontece dentro de mim, dentro de você, dentro das pessoas. É incrível, mas da gente, né? Acontece dentro da gente. Então, assim, quando você vê uma luta cósmica acontecendo, você fala, a luta cósmica vai acontecer lá na frente. Esse é o problema, vai acontecer lá na frente. Mas a luta cósmica está acontecendo agora, está dentro de você. E é uma batalha que você traça o dia todo instante. E aí, eu quero lembrar aqui o texto. Quando você vai para os textos aqui de Apocalipse, o texto de Efésios e o texto de Coríntios, a batalha só é vencida com oração. A batalha só é vencida quando eu me coloco nas mãos de Deus. E aí eu quero fazer um paralelo aqui e falar o seguinte. E as pessoas que não acreditam nessa guerra? E as pessoas que não acreditam que existe essa guerra? Como que elas vão ser tocadas?
com a minha oração intercessória, aquilo que a gente falou. Com oração intercessória. Porque elas precisam conhecer a mensagem, senão Deus não será justo. Ele falou que o evangelho tinha que ser pregado a todas as pessoas e não será justo, se as pessoas também não conhecerem a palavra. E ele é justo, e elas vão conhecer a palavra. Isso mesmo. Então, é bem interessante esse ponto, a lição começar com isso, que é o seguinte, é o senso da urgência. A lição quer demonstrar o seguinte, a situação que nós vivemos é uma situação de emergência. Desde quando se iniciou o pecado, nós estamos em estado de emergência, estado de alerta. Nós não podemos relaxar, que nem o Eupídio aqui bem pontuou, né? Às vezes tem momentos, né, que ficamos assim, não, já tá bom, né? Já estou bem, já fiz demais, né? Já realizei minha parte, então vou ficar só assistindo. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, nós estamos envolvidos. E a melhor ferramenta que nós possuímos é a nossa comunhão com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, quando eu intercedo por mim, quando eu intercedo pelo próximo. Porque nessa batalha não é o regimento de uma pessoa só. É um batalhão. Eu não estou sozinho nessa guerra. Mesmo que as nossas lutas não sejam semelhantes, assim, de grosso modo, mas no fundo, a origem é a mesma. A origem do conflito é a mesma. Por isso que eu tenho que me dobrar em oração, orar por mim, orar pelos outros e ter isso na minha mente. Eu tenho que estar em estado de alerta. Então, quando eu tiver oportunidade, não somente orar, mas também compartilhar do amor de Cristo, para que essas pessoas também tenham ciência do conflito que nós estamos vivendo. E a melhor forma de despertar isso é por meio da oração. Devemos orar. Foi isso que deu o pontapé inicial na igreja primitiva. Foi isso que moveu a igreja apostólica, a oração. E isso é o que deve nos mover até hoje. Então, que nem o Gilmar bem pontuou. Se a igreja estiver plenamente em oração, as coisas vão acontecer. Eu ainda estou meio que pensando nisso, como é que vou produzir, mas assim, nós batemos muito em Mateus 24:14, né? E esse evangelho do reino será pregado por suas funções, então virá o fim. E uma coisa que sempre nessas semanas para cá tem me incomodado é o seguinte, nós assumimos muito a responsabilidade humana de pregar o evangelho. E nós esquecemos de que é o Espírito Santo quem está guiando. Tanto que em Mateus 24:14 não tem um agente, um ser definido ali em Mateus 24:14. Você não identifica, assim, de primeiramente, quem é o agente principal. Só diz, o evangelho vai ser pregado. Mas como? Não sei. Eu faço minha parte e tenho que orar, confiando que o Espírito Santo está fazendo a parte dele. É o sujeito oculto. É um sujeito oculto. Então, se eu tenho esse senso de emergência na minha mente, e sabendo que é o Espírito Santo quem está nos guiando, eu vou orar com mais confiança, crendo que o Espírito Santo é poderoso para atender as nossas orações e feitos maravilhosos vão acontecer. Eu quero só fazer uma colocação enquanto o pastor estava falando. Eu lembrei de uma história bíblica que é muito assim, uma primeira vez que eu entrei em contato com essa história, me chamou muita atenção. E eu pensava assim, Paulo é impaciente, não? Que é a história de João Marcos. Paulo é impaciente, o cara queria ver a família dele. Deixa o cara ir ver a família dele, depois ele volta. Ele só queria ver a família dele. E aí quando Paulo chega no final e pede perdão para ele, aliás, indica ele, porque ele era uma pessoa poderosa e que tinha auxiliado ele o tempo todo, uma questão de um perdão colocado ali, que ele era competente, me chama a atenção muito isso. E muitas vezes a gente convive assim com os irmãos na igreja. A gente acha assim, o cara não quer fazer nada, o cara só quer ficar participando da reunião lá com fulano, reunião com ciclano. E muitas vezes a gente não está 100% na vida dessa pessoa. Essa pessoa, às vezes, o dia a dia dele, a semana dele foi pregação, 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 pregação. E a gente quer que olhe para ele no sábado e fala, olha lá, o cara é mole, no sábado o cara está fazendo o quê? Então a gente tem muito esse olhar também. E às vezes a pessoa passa a semana toda pregação, 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 e aí ele fala assim, olha, hoje
É um dia que eu vou tirar para ficar com a minha família. Aí o cara fala assim, olha lá, o cara quer ficar com a família dele, pleno sábado. Vai trabalhar. Meu, e não é no sábado só. Você tem que ter uma vida de pregação, uma vida de envolvimento com Cristo. Eu pedi, deixa eu fazer contar um caso que aconteceu comigo, naquilo que você falou, e as outras pessoas que não acreditam nessa guerra cósmica, né? É interessante porque na oração intercessória, mesmo sendo a gente que tem a predisposição de fazer, mas eu acredito que a todo momento a gente é direcionado por Deus. Onde eu trabalhava, tinha um rapaz que ele tinha entrado recentemente, acho que 2 meses. E a esposa dele, ela era novinha, devia ter uns 28, 30 anos assim. E ela teve um derrame, alguma coisa desse tipo. E aí eu fiquei sabendo, e aí eu fui para ele e disse assim, olha, eu tenho um grupo de oração na minha igreja, e eu também tenho um caderno de oração. Eu vou colocar o nome da sua esposa. Eu posso fazer isso? Ele disse, pode. Depois, mais para frente, quando eu comecei a ter amizade com essa pessoa, eu descobri que ele era ateu. Olha aí. Então, na verdade, a gente não sabe os propósitos de Deus. Eu não sei se ele acreditou, se ele não falou a verdade ali, porque ele era novo de empresa, e nem me interessa também se ele não falou. A questão é que, assim, ele viu talvez a minha boa vontade em se preocupar com a esposa dele. Naquele momento ele precisava, naquele momento ele estava precisando daquilo, daquele abraço, de uma pessoa chegar para ele e dizer, olha, eu estou pensando positivamente, do seu jeito, quer fazer do seu jeito? Eu estou pensando positivamente na tua esposa. E eu acredito que isso é interessante. A gente não pode perder esse momento de forma nenhuma, porque a gente não sabe os propósitos de Deus. Ou seja, eu só fui saber lá na frente, né, que ele era ateu. Eu já passei por isso também, Gilmar. E algumas vezes, a pessoa te pede oração, você faz oração, depois você vai conversar com a pessoa e ela fala que não acredita. Então, não é um não acredita, porque se ela não acreditasse, ela não pediria. É o conflito. Exatamente. É o conflito Sim. cósmico que acontece dentro dela, de aceitar Exatamente. ou não aceitar a Deus. E aí você me fez lembrar uma outra situação, quando você falava, você estava lá na Central essa época, que a gente não estava no Cambuci ainda, você estava na Central. A maioria estava na Central. Teve uma série de vídeos que era acho que era semana de oração, uma coisa assim, acho que era semana de oração. E teve uma série de vídeos, aí um dos vídeos passou a história de um rapaz que morava na Zona Leste de São Paulo, na comunidade da Zona Leste de São Paulo, não me lembro bem se era aqui em São Mateus, eu sei que era bem mais para cá, era a Zona Leste, mas era bem mais para cá. A mãe dele era uma adventista, ela orava sempre, chamava ele para orar sempre, ele nunca participava, raramente ele participava das orações, mas ele sabia que a mãe dele orava por ele, porque ele sempre escutava a mãe orando. E aí ele se envolveu com crime, e ele, nessas idas e vindas, ele sofreu uma emboscada, e ele foi alvejado com vários tiros, e ele caiu no asfalto, e a única coisa que vinha na mente dele é que ele tinha que esperar a oração, se espelhar na oração que a mãe dele fazia por ele. E ele pensava nisso o tempo todo, enquanto ele estava ali no chão. Que a minha mãe está orando por mim, que a minha mãe está orando por mim, que a minha mãe está orando por mim. Era isso que ele pensava, ele dá o testemunho depois. E quando ele saiu daquele momento, ele começou a participar das orações com a mãe dele, começou a participar da igreja com a mãe dele. Então, assim, muitas das vezes, as pessoas não acreditam, mas pelo que ela vê, elas começam a acreditar. O conflito cósmico está dentro dela, mas quando ela vê, aquilo começa a mudar a vida dela. E o Espírito Santo, ele está aí o tempo todo batendo nas portas. Agora, quem quer abrir? Então, a gente vai para a segunda-feira aqui. Jesus, o poderoso intercessor. Aqui é chovendo molhado, né? Porque, assim, a gente vê Jesus várias vezes se colocando
saindo da movimentação para ir ter contato com o Pai, para buscar poder, para buscar orientação. Ele estava fazendo isso. Ele fazia isso. Imagina nós o que nós temos que fazer. Tem uma passagem bíblica que fala assim que fecha a tua porta, né, e ora a teu Deus é secreto. Em secreto. Na verdade, sim. Eu faço sempre isso. Às vezes eu tinha um horário para quando eu estava casado ainda, eu tinha um horário que eu estabeleci para fazer isso. Então, às vezes, era à noite, assim, era sempre 10 horas da noite. E, às vezes, a gente estava assistindo um filme. E eu tinha que parar o filme, que eu entrava lá no quarto e conversava assim. Mas é muito legal quando você tem essa experiência, quando você consegue fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso funciona, gente. Isso de verdade funciona. Não é só uma palavra dita ao léu, ao vento, né? Isso realmente funciona. Fecha a tua porta e vai lá. Você tem que ter o seu momento, né? Não sei como é que você vai fazer, ajoelhado, de pé, sentado, mas vai lá. Isso funciona. É bom a gente fazer a agenda com Deus. Sim. Porque isso te motiva a ter horários, a colocar nos seus horários Deus, porque muitas vezes a gente coloca Deus nos horários que a gente, depois de tudo que a gente colocou, a gente coloca Deus nos horários. Mas quando a gente tem uma agenda de horários com Deus, muda muito, porque a gente tem um compromisso firmado. Isso muda a nossa vida, a gente vai mudar tudo por isso. Eu me lembro bem que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu pedi, você pode orar por mim? Eu falei, posso, claro que posso. E aí você estava perto, você estava lá na classe. Eu falei assim, sempre posso orar por quem me pede, eu sempre posso orar. Eu falei assim, posso te falar uma coisa? Procura o Gilmar, que eu conheço o Gilmar há muitos anos, e eu sei que ele tem um caderninho de oração. Uhum. E você vai estar no caderninho dele também. Sim. Então, assim, quando a gente convive com a pessoa, a gente sabe os detalhes das pessoas. E isso muda, porque, assim, eu não tenho um caderno, mas eu tenho um compromisso de oração com muitas pessoas que eu faço todos os dias. O João, por exemplo, o João da Raquel, desde quando eu entrei no Cambuci até quando ele faleceu, eu sempre orei por ele e ele sempre orou por mim. Era um compromisso que a gente tinha um com o outro. Então, assim, a gente tem compromissos de oração com as pessoas. Mesmo que as pessoas não saibam, por exemplo, vou falar aqui, já falei isso várias vezes, uma vez eu fiz uma quarentena de jejum, não era o jejum integral, mas era um jejum de horas, para algumas pessoas da igreja. Depois eu fui falando no privado, pelo WhatsApp, com elas, que eu estava orando por elas. Então, assim, é bom você ter esse compromisso de oração. Porque, olha só, Jesus, como você disse, é chover no molhado. Ele orava. Ele orou até por nós, que vivemos agora. Ele orou por nós. Então, assim, se ele era uma pessoa de compromisso de oração, cara, que dirá eu, tenho que ser muito mais. Pois é. E, assim, me falha a memória agora, mas é uma citação do Desejado de Todas as Nações, que é o seguinte, que quando Jesus ele veio a essa terra, né, se submeteu como homem, ele deixou de lado, né, ele abdicou, não é que ele perdeu, ele abdicou a sua onisciência. Então, o que acontecia? Todas as madrugadas, enquanto ele estava em oração, intercedendo pelos discípulos, pelos outros, vinha os anjos e relatava a ele o que iria acontecer naquele dia. Olha, você vai se encontrar com tal pessoa, vai acontecer isso, faz aquilo e tal. A intimidade de Cristo em oração fazia com que ele se preparasse para o que iria acontecer naquele dia, ao ponto dos anjos virem relatar a ele o que iria acontecer naquele dia. E quando tinha alguma coisa anormal, que os anjos não tinham relatado, eram os momentos de surpresa dele. Às vezes, nos evangelhos, nós estamos lendo e tem momentos que Jesus ele se surpreende. Não é porque ele está se fazendo de teimoso ali, ou de imbecil. É porque, como ele tinha abdicado de sua onisciência, algumas situações ele não estava preparado para elas. Mas, mesmo assim, por causa da sua oração, não fazia com que ele desmoronasse ou ficasse assim perdido. Nossa, o que é que eu vou fazer agora? Não.
A oração dele preparava ele para o dia a dia dele, preparava os corações dos discípulos, porque ele constantemente orava pelos discípulos, e nós temos a oração máxima dele, orando por nós, né? Nesse tempo. E veja que poderoso. E é isso que nós devemos fazer hoje, né? Como já foi comentado, é chover no molhado. Mas é sempre bom bater o martelo, que é para relembrar um pouquinho. Sim. Jesus é o nosso maior exemplo. Devemos orar por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que nós ainda vamos conhecer e por aqueles que nem nós conhecemos. Porque quem conhece tudo é Deus e o Espírito Santo. É interessante, pastor, que você estava falando, estava lembrando de uma coisa. O Ed postou aqui que ele é fruto da oração. Aliás, Gilmar, a Karen falou que ela veio prestigiar a sua lição, porque ela gosta muito da sua lição, viu? Karen, feliz sábado. Espero que você esteja gostando. O Ed postou aqui que ele é fruto de oração. Acho que todos nós somos fruto de oração, Ed. Eu não só leio o comentário do Ed, tá, pessoal? Quem colocar, a gente costuma ler aqui e falar. É que a semana passada aconteceu uma coisa muito interessante, e eu preciso fazer essa correção. Algumas pessoas estão acompanhando o Facebook do pastor Lucas. E aí algumas pessoas postaram alguns comentários lá que eu nem sabia que tinha gente participando lá. Karen, que por acaso entrou no seu Facebook e viu que algumas pessoas estavam comentando lá. Então, assim, eu não sei se você estava comentando a lição que estava passando em outro lugar ou a lição que a gente estava fazendo aqui. Então, peço desculpa para quem também estava no Facebook do pastor Lucas. E essa semana eu estava pensando, e eu passei pela mesma coisa. A Carmen, uma vez a gente estava conversando, ela falava que orava muito, para você ter uma ideia, ela orava muito para que a Karen conhecesse alguém, e que fosse uma pessoa boa para ela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Em que momento eu fui encontrado pela igreja? No momento que eu era um tranqueira. Basicamente, eu era um tranqueira. E aí, para você ver, eu sou fruto de uma oração intercessória para uma pessoa que não me conhecia, não sabia nem quem eu era, nem que eu viveria na vida dela. Então, assim, isso foi me transformando para chegar aonde eu cheguei. Então, assim, às vezes a gente não sabe, a gente está orando, e a oração vai para Deus, e Deus vai preparando uma pessoa. Agora, aí eu tenho a outra parte. Você tem também a aceitar depois, quando vir. Aí é que é também um grande detalhe. Aceita. Aceita, porque se você orou, espera, porque a oração tem que ser respondida. Muitas vezes, a gente coloca, que nem o Gilmar falou, muitas vezes a gente coloca um empecilho de abrir com o seu irmão, o que você vai falar? E, às vezes, a nossa vida é uma Bíblia aberta para o nosso irmão, porque ele olha as tragédias e as mazelas que a gente passou, e olha a nossa vida hoje e fala, gente, Deus tem poder, Deus pode mudar o ser humano, Deus pode transformar o ser humano. Se essa pessoa está falando que tudo isso ela passou, é um relatório, aliás, teve uma lição que a gente já estudou há poucos anos atrás, que fala sobre fazer o relatório das bênçãos e das maravilhas que Deus transformou na sua vida, e também dos problemas que você passou e Deus te ajudou. Porque isso vai fazer com que as pessoas entendam que Deus ele age no meio da história, a despeito da história que você está vivendo. E elas vão se sentir seguras. Mas, para isso, a gente tem que pensar no seguinte, a oração é uma das coisas que estão lá no céu. Aonde? Na mão dos 24 anciãos que estão lá, no julgamento, que ele apresenta a Deus como incenso as orações que são feitas. E é uma coisa que Satanás não vai poder questionar. Por que você salvou tal pessoa? E ele vai mostrar, olha só. Então, assim, o julgamento, ele também passa por isso. Ele não queria, que aquela história que você falou, do incrédulo. Ele não queria, ele era incrédulo, ele não acreditava em você. Aí ele vai mostrar, olha, tá vendo? Teve um dia que ele pediu oração por Gilmar. Então ele crê. Então isso muda toda a história. E aí a gente passa para as orações intercessórias de Paulo, né? Na verdade, o tempo está correndo aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, pastor, mas a gente não vai falar, mas vai ler. 30 minutos ainda. 30 Opa, minutos. show! Então dá para falar ainda muito ainda. Então a gente vê as cartas de Paulo muito carinhosa, dizendo, olha, eu estou orando por vocês, fiquem firmes, eu estou orando por vocês,
eu estou intercedendo por vocês, onde quer que eu esteja, o que esteja passando, eu estou com vocês aí. E aí eu fiquei pensando, gente, como é bom às vezes a gente ouvir isso. Como fortalece dentro da igreja a gente ouvir esse tipo de coisa. Tem pessoas que... Eu sempre encontrava um irmão que ele dizia assim, olha, irmão, orei por você essa semana, hein? Eu falava assim, cara, continua orando, tá dando certo. Eu tô sentindo. Cara, mas como é bom e como é confortante saber que as pessoas estão se preocupando com você de alguma forma. Como é uma forma carinhosa de as pessoas, da pessoa falando assim, eu orei por você essa semana. Como é que você está? O que aconteceu de bom essa semana? O que você está passando? Paulo está dizendo essa frase carinhosa para eles. E, assim, é muito vivo e a gente tem que sentir isso. Na igreja, a gente tem que sentir isso. Isso faz bem. Talvez a gente tenha deixado isso. Esses dias eu estava orando por um camarada que eu estou fazendo um serviço para ele e na foto do WhatsApp dele tem um Santo Expedito. Eu não quero saber se ele é católico, se ele... Eu disse, Toninho, eu estou orando por você essa semana, cara. Eu não sei se você acredita, mas eu estou orando por você. E ele disse assim, não, continue. Ele é um cara assim, meio fechadão, mas ele disse, não, continue. Não sei se ele sentiu esse mesmo abraço, mas é legal quando a gente sabe que as pessoas estão se preocupando com a gente. Onde quer que a gente esteja, o que é que a gente está passando? Porque se a gente pegar atrás do grande conflito, todo mundo está passando uma dificuldade. Hoje é até muito difícil, porque as pessoas hoje estão colocando, às vezes, foto no Facebook, sorrindo, e a pessoa está passando uma draga de vida, e a pessoa está postando sorriso no Facebook, e às vezes você acha que a pessoa está bem, e a pessoa não está bem. Na verdade, aquilo é uma máscara só, é uma cara que está... Caracterização. É só uma encenação. E muitas vezes a gente está deixando essa oportunidade passar. Talvez seja muito pequena isso. Talvez seja só uma besteirinha, né? Mas para quem já passou por essa lição, entende que isso é importante. Dá confiança, dá ânimo. O senhor está se preocupando com você. Cara, que legal. Gilmar, coloca no seu caderninho de oração o Antônio, que ele escreveu aqui que ele está passando por um deserto, e de oração para que a gente possa orar por ele. Qual que é o Antônio? O nosso Antônio? O Antônio. Eu acho interessante. Tem que falar irmão Antônio, porque eu só conheço ele como irmão Antônio. Então, o irmão Antônio, tá bom? É interessante, Gilmar, quando a gente pensa... Uma vez o pastor Adriano pregou no Cambuci, ele falou sobre a ponta do iceberg. Nós conhecemos só a ponta do iceberg da vida das pessoas. Sim. E muitas vezes, eu sempre olho assim, tá? Pode ser algo que tem me feito pensar diferente? Tem. Quando eu olho o Facebook, que é raras vezes que eu olho, aliás, eu só comecei a olhar mais agora, que eu acabei instalando o Lite no meu celular, mas de vez em quando só também que entro para ver alguma coisa, eu vejo aquela pessoa postando aquilo que é uma fagulha de momento feliz que ela está passando. Que, na verdade, aquilo é só uma ponta, só uma coisa que ela está passando. Porque, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade, e é aquilo que eu falei agora há pouco, de mostrar que está passando dificuldade. Sim. Então, para ela, aquele momento feliz é o que marca a vida delas. E amém por isso. Sim. Maravilha. E aí tem um outro momento que eu acho que a gente passa na vida, vou usar aqui também o que eu falei ano passado, vou usar a palavra do Antônio do deserto, que às vezes a gente está no deserto, está o Espírito Santo, está Jesus, está o Pai, e o nosso deserto parece que não tem ninguém. A gente sofre a angústia de Elias, a gente sofre a angústia de Jacó, embora a angústia verdadeira de Jacó a gente vai passar lá no final, que a Bíblia diz em Apocalipse, mas a gente passa uma angústia tão grande
E às vezes eu estou do seu lado, eu já falei isso uma vez na igreja, às vezes eu estou na igreja do seu lado, sentado no banco, e você não vê que eu estou passando por essa angústia. E você não olha a mim com aquela angústia, porque você me vê feliz, você vê a pessoa feliz, você vê a pessoa o tempo todo alegre do seu lado, a pessoa não demonstra. E às vezes a gente está num deserto, no meio de tanta gente que poderia estar te ajudando. Sim. E isso é o que Paulo está tentando resolver aqui com eles, para que eles entendessem que vai ter luta, vai ter batalha, mas que Deus tem algo prometido, tem uma esperança prometida para eles. E muitas vezes a gente tem isso. Uma vez eu ouvi, e se a Albiana estiver aqui presente, ela passa essa angústia quase que diariamente no trabalho. Uma vez eu vi o Ulisses, faz muitos anos isso, o pastor Gilson ainda estava na central, a gente foi participar de um casamento que a Karen era secretária, e a irmã, acho que era Li Mei o nome dela, se eu não me recordo a memória, você vai lembrar, uma chinesa que tinha na central, ela era muito envolvida, assim, ela era de bastidor, mas ela conversava muito com as pessoas, e ela uma vez chegou para a gente e falou que pedia oração pelo filho dela, o Davi, muita oração, ela pedia pelo Davi, o Davi não era da igreja, e eu falava para ela assim, irmã, eu estou orando pelo Davi, sempre voltava para ela e falava, estou orando pelo Davi. Aí ela convidou nós para o casamento do Davi, que ela queria que o Davi casasse com o pastor Gilson, embora ele não fosse da igreja nem esposa, nenhum dos dois era da igreja, e ela não era de igreja praticamente nenhuma, ou da mesma igreja, não me lembro bem, então por isso podia fazer o casamento. A gente foi no casamento pelo livro, porque ela nos convidou. E nesse casamento, o Lee chegou para mim e falou assim, a gente estava conversando, ele pegou e falou assim, Eupídio, cara, é muito difícil às vezes, eu passo a semana inteira com tanto problema, com tanta dificuldade, comigo mesmo às vezes, e com a Polaca, ele externou isso, e a gente tem muita dificuldade, cara, e aí as pessoas viram para mim e falam assim, você acredita num Deus que fala para você não fazer um monte de coisa, não isso, não aquilo outro, não aquilo outro, e muitas vezes ela fala, você é doente porque você é desse jeito. Aí ele pegou e falou assim, e aí eu viro para elas e falo assim, sabe por que eu preciso de Deus? Sabe por que eu guardo os mandamentos? Porque Deus sabe como eu sou. E se eu estivesse vivendo do jeito que eu sou, eu praticamente não estaria aqui. Ele falou assim, elas nem sabem das minhas dificuldades com a saúde. E ele tem muita dificuldade. E você conhece bem. E isso é uma coisa assim, que a gente, às vezes, não vê a doença que a pessoa passa durante... É aquilo que eu falei, você não vê a pregação que ele faz durante a semana, e às vezes você não vê a doença que a pessoa passa durante toda a semana. E você olha o sábado da pessoa, e aí você rebate, fala assim, se o sábado dela é assim, toda semana dela é assim. E às vezes a pessoa passa tanta dificuldade, você nem imagina. Sim. E eu lembro um testemunho da... Por que surgiu o mutirão de Natal na igreja? Você lembra desse testemunho na Igreja Central? Não. Você vai lembrar. A família, eu não vou me lembrar agora, mas a família o esposo dela é o filho do... não é o Tiago Ferro. A esposa dele, que eu esqueci o nome agora, vou lembrar, mas eu esqueci agora. A família dela estava passando por uma dificuldade. E aí elas não tinham nada. Uma pessoa chegou na porta dela, bateu na porta dela, fruto de oração delas, de oração de pessoas, e levou para ela alimento. E aquilo foi um alívio para a vida dela. E aí ela começou a pensar, eu tenho que fazer isso por alguém. E aí ela começou a pensar nisso. Na Central, elas eram do Rio. Uhum. Aliás, essa irmã é casada com uma das pessoas que fundou Pequenas Empresas Grande Negócio. Você conhece a pessoa. Sim. Ele era da igreja. E aí eles começaram a fazer um trabalho de levar alimento para as pessoas que necessitavam. O fundamento, ele era legal, ele era importante, porque foi dessa jeito que surgiu o mutirão de Natal na igreja. E aí nós pegamos o mutirão de Natal e virou o quê? Um concurso, uma disputa. Show de horror. Um show de horror. Eu lembro muito trazendo artistas, né, para julgar, isso. Né? Lembra como é que era? Aí eu me lembro muito de uma pregação do pastor Jonas Pinho, o pai da Rafaela Pinho. Tio. Lá na Igreja Central. Acho que você estava nesse sermão final de um mutirão. E o sermão dele me incomodou muito, porque ele tocava num assunto que era assim, pessoal,
que estava acontecendo. Eu falava para a Karen, esse sermão, alguma coisa aconteceu. No meio do sermão, eu falava para a Karen, alguma coisa aconteceu. Ele não veio para fazer esse sermão. Não era esse sermão que ele estava preparado, aquele chamou muita atenção. Depois que acabou todo o sermão, taraná, taraná, que ele deu um show assim de chamar a atenção, eu fui pensar o que tinha acontecido. Depois de um tempo, estava conversando com o Roger virou para mim, eu falei assim, Roger, aquele sermão do pastor Jonas Pinho, naquele dia, me chamou muita atenção. Ele falou assim, eu vou te falar o que aconteceu. Eu falei, o que foi que aconteceu? Em pleno o começo da programação, ele estava chegando para a pregação, as pessoas estavam disputando alimento no carrinho. Uma pessoa chegou no carrinho da Cortal, arrancou o produto de lá e colocou no carrinho da Cortal, que era dele. Aí eu falei assim, você percebe? O ser humano é ser humano. Ele tem o seu espinho na carne. Então, ele vai agir da forma que ele agiria normalmente, sem o Espírito Santo. E aí, o pastor Jonas Pinho chegou bem nessa hora. Aí eu entendi todo o sermão que ele falou sobre a conduta do cristão. De uma forma assim, bem forte, ele falou. Se você faz coisa errada na igreja, você vai fazer coisa errada fora da igreja. Falei, ele está falando de uma coisa, por isso que me chamava a atenção. Se você leva o sermão dentro da igreja, você vai levar o sermão lá fora da igreja. Aí isso foi me chamando a atenção. Então eu falei assim, gente, Paulo sabia que as pessoas passavam pelas suas dificuldades. E ele ora pelas pessoas para que elas sejam libertas das suas dificuldades e vivam uma vida verdadeira pela esperança. Verdade. Então, e uma coisa muito interessante de Paulo, que é a seguinte, nas cartas, né, ele sempre inicia as cartas, né, agradecendo, dizendo que está orando, intercedendo, mas também tem algumas cartas, e quando ele está finalizando, ele fala o seguinte, lembrem-se de orar por mim também, viu? Eu oro por vocês, lembrem-se de orar por mim. Então, assim, nós falamos que o evangelho não deve servir como ferramenta de troca, né? Deus me abençoe, então eu sirvo a Deus. Mas uma coisa que tem que ser elemento de troca é oração. Sim. Isso nós devemos trocar uns com os outros. Não tem como fugir. E Paulo é o caso que a Emília está pedindo aqui, ó. É o caso que a Emília está pedindo para orar por ela também. Viu, Gilmar? Para você também colocar no caderno, viu? A Emília, e eu não sei se vocês conhecem também uma pessoa, Gabriel de Lima. Eu não está me vendo aqui. Não conheço, mas vamos orar também. Não conhecemos, mas coloca aí no caderninho de oração, vamos estar orando. Né? Então, aliás, não conhecemos. Ele está aqui no Facebook, conhecemos. Ah, tá. Então, ok. Então, devemos estar orando, devemos orar e, ao mesmo tempo, pedir oração quando necessitamos, porque Paulo, ele necessitava, ele fala, orem por mim, lembrem-se de mim, eu lembro de vocês, então lembrem de mim também. Então, retoma aquilo que eu tinha comentado no começo. A igreja é uma comunidade de confiança mútua. Então, um orando pelos outros, a maravilha acontece. Então, na verdade, a gente aprendeu o que é que deve fazer e eu acho que a gente tem que pontuar o que não deve ser feito também. Alguns dias atrás, eu estava assistindo a live do Leonardo Gonçalves. Eu não sei quantos assistiram. Não. E ele relatou lá que ele está com problema na voz. A gente sabia que ele não consegue mais dar um agudo, ele arranha, ele explicou qual é o problema dele, que tem uma das cordas vocais dele lá, ele explicou muito bem o que era, colocou um médico, colocou a fonoaudióloga dele lá para dar o testemunho e tal, e ele está realmente com um problema. E aí ele falou que uma pessoa passou uma mensagem para ele assim: você recebeu o poder de Deus igual Saul, e Deus tirou. Sabe, cara, eu vejo que, é claro, essa pessoa perdeu a oportunidade de ficar calada. De verdade, gente, parece brusco da minha parte, mas é essa a realidade. Eu, por exemplo, e aí eu fiquei pensando, eu nunca orei pelo Leonardo Gonçalves, cara. Eu conheço o Leonardo Gonçalves quando eu trabalhava no hospital e ele foi novinho lá, ele devia ter uns 20 e poucos anos, sei lá.
Ele era bem novinho, é como ele estava na capa do primeiro disco dele, né? Cabelo curtinho e tal, bem novinho. Eu lembro que eu falei assim, cara, eu nunca orei por esse cara. Como é que eu posso julgar ele? Como é que eu posso atacar ele agora num momento em que ele está fragilizado? Porque ele está fragilizado. Ele é o ganha-pão dele, a voz dele. Importa o que o cara fez, se ele de algum momento aí despingolou, sabe, sentiu estrela, não sei, cara. Não é da nossa conta. Mas não façam isso, irmãos. Não é o momento. O momento é de dar força para o cara e dizer assim, vamos junto, vamos orar para Deus. Eu creio que isso... Deus pode ajudar você de alguma forma, mas não é esse momento. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Parece assim, poxa, mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não é todo mundo que faz. Não é esse o momento de julgar as pessoas. É esse o momento de dar força para as pessoas. Isso, quando ele falou assim, ele deu até risada, mas, cara, eu achei de um mau gosto, sabe? De uma questão maléfica. É maldade isso. Porque é como você dá o tiro de misericórdia. A pessoa está estribuchando e você lá vai dar um tiro para acabar logo com a pessoa, entendeu? Sabe o que eu acho, Gilmar? Muitas vezes as pessoas se ferem pelo outro. Muitas vezes as pessoas se ferem no outro também. Então, assim, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu vi o Leonardo Gonçalves foi na fase que eu nem ainda aceitava a mensagem, que a Karen me chamou para um programa, acho que você estava nesse programa, não me lembro, lá aonde é o Unixul hoje, lá na Galvão Bueno, que, aliás, onde é, não, do lado, onde é o sindicato ali. Ah, tá. Lembra a programação que teve ali? Eu lembro, mas eu não fui. Você não foi, então. Eu fui, a Karen me convidou, eu fui para conhecer. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi-o cantar, eu falei para a Karen, eu falei assim, olha, esse rapaz, ele tem a voz boa, só que quando ele faz essa elevação da voz, eu acho que ele deve estar bem preparado, que isso, com o longo do tempo, isso vai danificar as cordas vocais dele. E assim, porque eu vejo assim, quando você vai muito para o extremo, você está levando o seu corpo ao limite. E eu falava para ela, isso é muito complicado. E aí, mas isso não dá direito a outra pessoa virar e falar assim, você está colhendo aquilo que você plantou. Isso é um espírito do cristão que não aprendeu a ser cristão. Porque Exatamente. se Cristo pensasse assim, imagina se Cristo pensasse assim do judeu, se Cristo pensasse assim dos fariseus, se Cristo pensasse assim do samaritano. Então, assim, é bem um exemplo. Se Cristo pensasse como o ser humano pensava, Cristo iria salvar quem? Ninguém. Exatamente. Porque todos nós, em algum momento, nós fizemos algo contra Cristo. Sempre. Nós fizemos algo contra Cristo. Assim, esse olhar desse cristão é um olhar assim, é o famoso bem feito. Meu, sim, não aprendeu que quer ser cristão. Não aprendeu, porque assim, você tem que aprender primeiro o que é ser cristão. Olha a vida de Cristo e veja, sendo achincalhado, sendo desdenhado, sendo falado mal, ele, em momento algum, ele permaneceu imune para que as pessoas não pudessem ser salvas. Ele teve a imunidade de olhar isso, sentir isso, mas ele não se preocupou, ele não tinha esse sentimento de que esse daí não merece ser salvo. Aliás, quando você vai ao exemplo do cego de nascença lá, quando ele cura o cego, o que ele fala para os judeus? Estava para vocês. Vocês não o quiseram. Tanto não o quiseram, que fizeram uma comissão para passar o nome do irmão e fizeram o que com o irmão? Botaram ele para fora. Vai para o seu caminho e vai se virar. Então, Cristo pega esse irmão e fala assim, olha, eles te expulsaram, mas eu não te expulso. Porque você ainda é meu. Então, assim, é esse olhar que a gente tem que ter sempre. Luciana e Edgar agora. Oração por Luciana, Edgar não, pela irmã do Edgar, a Zumira, que está com corona, e a Luciana pede oração por ela também. Todos nós temos que ter o espírito, exatamente isso que o pastor falou, de orar um pelos outros. E de orar, quando você for orar, não importa o que a pessoa às vezes está passando. Peça pela vida dela, no total, é que nem o Gilmar falou, espiritual não, total, pela vida dela. Peça, se algum pecado ainda tem
sido acariciado, um pecado ainda está acontecendo na vida dela, peça por isso, para que ela se liberte desse pecado, e peça pela santificação dessa pessoa. Porque uma santificação é um propósito, e pela glorificação só no céu. Então, assim, a gente tem que orar pela totalidade da vida da pessoa, que tudo possa caminhar bem. Aliás, se a gente lembrar bem o verso, lá em Crônicas, né, 7:14, o que ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, assim, a terra precisa. Aliás, desde o começo das minhas orações, outro dia eu vi acho que foi um meme que eu vi, um texto, sei lá, que eu vi, não sei se vocês chegaram a ter contato. Se você está orando muito pela cura da pandemia e ainda não aconteceu, vocês receberam isso? Não. Receberam uma coisa assim? É sinal que Deus não quer tirar a pandemia daqui. É sinal de que Deus quer que essa pandemia faça alguma coisa com você. Então, aí você pega uma reflexão desse tipo de situação. O que as pessoas imaginam de Deus? O que as pessoas têm na mente que é Deus? Então, essa é a questão. E, assim, meio que de uma forma natural, a gente até meio que entrou no tema da quinta-feira, né, que é o foco da oração, e o Gilmar pontuou algo que é assim, como é que eu enxergo a outra pessoa? Porque, assim, querendo ou não, de uma forma natural, a nossa tendência é sempre pensar o pior do outro. Não tem para onde correr. Acontece com todo mundo, não importa, né? Pode ser o menos estudado, pode ser o mais estudado, o natural sempre é ver o pior da pessoa, né? E assim, ou então, muitas vezes nós quando enxergamos alguém, pegando aquela caricatura, né, do Facebook, do Instagram, ou então aquela pessoa midiática, né, que parece o perfeito, e aí quando aquela pessoa apresenta uma falha, eu não consigo aceitar a falha daquela pessoa. Já começa a criticar, nossa, por que aconteceu isso? Não, aquela pessoa falava isso. Então, se ela fez isso, então por que eu vou ter que seguir? Enquanto que o nosso papel é o seguinte, nós devemos estar orando pelas pessoas, pedindo para que Deus interceda, pedindo para que Deus haja na vida daquela pessoa, né? Aí entra também um pouquinho na questão aqui da quarta-feira, nós estamos lutando contra poderes invisíveis. Veja só o quanto que Daniel ficou orando, né, até ele ter a sua oração respondida. Então, assim, muitas vezes nós queremos compreender o processo por trás das coisas. Não é o foco da nossa vida. Não é isso que Jesus quer que eu e você façamos. Quem deve compreender o processo é ele, deixa na mão de Deus. Ele sabe o que está acontecendo, ele conhece completamente a vida da outra pessoa, sabe o que é que está passando na mente dela, sabe o que é que está no coração dela. Não é nosso papel ficar, tentar imaginar o que é que vai acontecer, o que é que ela está pensando. Não, o nosso papel é bem simples. Ore. E tenha como foco a vida completa dessa pessoa. Porque, por meio da nossa oração, quem sabe, ela vai conseguir a vitória. E não espere que depois ela volte agradecendo. Obrigado porque você orou por mim. Não. A minha oração tem como foco, quando a bênção acontecendo na vida dela, ela enxergar Deus agindo na vida dela. Não é o meu nome, eu sou um homem de oração, minhas orações são atendidas, pode orar por mim. Não é esse o foco. É fazer com que, por meio das nossas orações, essa pessoa se aproxime de Deus. Então, devemos ter isso em mente. Não importa quem é a outra pessoa, se é uma pessoa perfeita, se é uma pessoa imperfeita. Isso não é meu papel. Ore, né? E, com certeza, você estará abençoando a vida dessas pessoas. E devemos ter uma atitude de sempre buscar, assim, o meu impulso primário, esse não deve ser a minha atenção, esse não deve ser o nosso foco. O instinto que acontece quando vê o primeiro impacto, não é esse. É sentar, refletir. A oração também nos ajuda a refletir nas nossas ações, nas nossas intenções e
como nós devemos enxergar as outras pessoas. Pastor, muito bem. Pastor, A gente pode... você estava falando, eu estava me lembrando... Desculpa, vai lá. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, quando o povo é levado cativo, Deus fala exatamente isso para eles. Olha só, se a minha intenção de oração é uma oração onde eu só olho para o meu irmão, também é uma coisa totalmente errada. Porque quando ele é levado cativo, Deus pede para eles orarem para aquele reino prosperar. Porque se aquele reino prosperar, eles teriam vida e prosperariam também. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm dificuldade de orar, e aí vai para o que a gente está colocando, de orar até para as pessoas que as querem mal. Esse também é a outra parte que também pode te levar ao pecado. Outro dia eu estava falando com a Karen sobre isso, eu falei, olha, eu tenho lido e tenho visto tanta coisa, Twitter, rede social, às vezes eu entro mais Twitter e outras coisas, e eu tenho visto tanta coisa, e eu falo para a Karen, falo, olha, eu tenho que orar muito, eu oro o tempo todo, para que eu não tenha pensamento mal sobre essas pessoas, porque, outro dia eu vi e assim, esse pastor, eu tenho ele no meu Twitter, eu tenho um e-mail, ele me manda e-mail toda vez, todo meu aniversário ele me manda e-mail, tudo isso, mas não é porque ele é pastor. Na verdade, eu acho que assim, a gente está dentro de um contexto onde eu tenho uma relação muito grande com as pessoas. E quando eu tenho uma relação muito grande com as pessoas, eu tenho que ponderar no que eu falo e no que eu escrevo sobre as coisas, para que isso não gere atrito e que isso não traga o pobre a outra pessoa. Isso também acontece. E aí ele tem feito alguns comentários, e um dia ele fez um comentário, e eu não sei porque aquele dia me incomodou bastante. Aí eu peguei e falei assim, antes de fazer qualquer coisa, eu vou orar. E aí eu orei e pedi para o Senhor, Senhor, eu não posso fazer esse tipo de comentário, eu não posso fazer esse tipo de comentário. Eu fiquei falando coisa assim, tipo, me ajude para que eu não escreva, me ajude para que eu não relate, me ajude que eu seja cordial com essa pessoa. Depois veio à minha mente, Deus falou assim, não vez de você escrever na rede social, escreve um e-mail para ele. Porque eu tenho ele como no e-mail. Escreve um e-mail para ele. Porque vai ser melhor. Porque a minha indignação, eu ia escrever exatamente assim. Ok, pastor, e as ovelhas? Você está pregando para as ovelhas? Você está falando de política, mas e as ovelhas? Você está pregando para elas? Porque foi isso que me veio à mente. Cara, então, assim, eu tenho que orar muito para isso. Porque às vezes me incomoda e você vai lá e manda. E quando você manda, já foi. Aí já esquece. Então, assim, eu me lembro muito bem uma coisa que aconteceu, e aí, quando você estava falando, estava lembrando, pastor? O Leandro Quadros, ele entrou num atrito muito grande com um pessoal aí que eu também já, alguns anos atrás, acho que isso é 2005, não, 2007, mais ou menos, eu comecei a acompanhar essas pessoas, o que elas escreviam, porque, assim, alguns ex-adventistas participam dessa comunidade. E aí o Leandro Quadros, ele tenta convencer essas pessoas sobre a mensagem sobre a Bíblia. E ele entrou num atrito muito grande com essas pessoas, quando as pessoas fizeram um comentário sobre a doença dele. Falou que na comunidade deles, as pessoas não têm esse tipo de doença, porque as pessoas creem em Deus. E elas aceitam tudo aquilo que Deus fala. E falou que na comunidade deles não existe pessoas com depressão, porque as pessoas aceitam Deus. Então, elas não têm depressão. E aí eu pensei, quando você vai para um caminho que você quer tentar converter e convencer as pessoas daquilo que você crê, você vai com um problema. Porque a hora que o rebote vir, ele vem pesado. E foi pesado para ele que ele cortou a relação com as pessoas e fechou o Facebook dele para que esse grupo não fizesse comentário mais. Então, assim, e aí você passa um outro lado, quer dizer, não aceita uma crítica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente passa, com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente vê. É só um ponto onde você também falou, Daniel era uma pessoa de oração. E Daniel, quando ele soube que estavam feito uma cama de gato para que ele caísse, ele fez o quê? Aquilo que ele mais fazia, orar. Ele continuou sendo Daniel. Então, a gente tem que ter esse momento também de continuar sendo aquele que ora, aquele que clama, aquele que pede. E eu vou lembrar uma coisa, Gilmar, você falou sobre secreto, eu lembrei de outra coisa. Uma vez, ouvindo uma dessas pregações, fui passando de rádio, uma vez eu ouvi uma pregação da pessoa falando sobre oração secreta.
Eu falei, eu nunca orei secreto, então. Não sei o que é isso. Porque é uma dessas denominações que as pessoas acham que tem que falar qualquer palavra que não tem nem sentido. E isso é uma oração secreta. Só Deus entende. Ninguém mais entende. E eu falei, então, acho que eu nunca orei secreto. Pelo amor de Deus, eu nunca orei. Senhor, me perdoa, porque eu nunca orei secreto, então. Nunca fiz isso. Então é dois. Então, essa semana também, eu estava nessas coisas, estava passando a Voz do Brasil, eu fui trocar de rádio, eu coloquei numa rádio também, que falava sobre... que eu gosto muito de ouvir noticiário. Então, essa rádio falava sobre pregação. Eu parei nela. Aí eu escutei a famosa frase. Aí eu falei assim, aí não, né? Aí para também. A pessoa está falando tudo certo, que Deus vai salvar, que Deus está pronto, que Deus tem um plano de salvação do ser humano, isso que lá, na sua totalidade Deus quer salvar, não sei o que, estará te redimindo do pecado. Aí, no exato momento que ele começou a falar sobre Covid. Aí ele começou a falar sobre Covid, ele pergunta para o outro, irmão, na sua comunidade, quantas pessoas tiveram Covid? Aí o irmão fala. Aí ele pega e fala assim, e quantas pessoas foram curadas pela água milagrosa? Falei, aí não, gente. Aí eu tenho que ter mais muita fé, que tem água curando, cara. E aí vamos atrás dessa água, meu. Ai, caramba. É. Bom, gente, eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, a lição de domingo, que fala sobre o grande conflito, a lição de quarta-feira, que fala sobre o poder invisível. Poderes invisíveis de atuação, e é incrível você ver a história de Daniel, e eu acho incrível quando fala assim, olha, antes de você falar, eu já estava aqui. Antes de você terminar a sua oração, eu já estava aqui, o anjo já estava lá. A gente tem que acreditar nessa eficácia da oração, porque senão a Bíblia vira um livro de carochinha para nós. A gente tem que exatamente acreditar nisso, que antes da gente terminar a oração, Deus já está lá, já mandou um anjo. Só que a gente precisa ter um foco. Esse foco, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, Eupídio e pastor. Uma vez a gente foi fazer uma visita para um irmão que ele tinha um câncer muito raro, assim. Ele estava muito... ele já tinha feito a oração. Naquele momento que a gente foi fazer a visita, ele estava sentado lá, ficou com a gente na sala, tal. E aí algumas pessoas falaram com ele, mas era uma coisa assim meio que desorganizada, vamos dizer assim. Cada um falou uma coisa, né? E teve uma irmã que disse assim, olha, irmão, o senhor já está curado em nome de Jesus. Nós vamos orar e o senhor vai se levantar disso, essa doença já está curada. O senhor daqui a pouco vai estar com a gente na igreja, louvando a Deus. Eu fiquei olhando aquilo, e aí eu tive a oportunidade de vir no carro com ela. E ela falou, olha assim, eu tenho certeza que Deus vai curá-lo, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, irmão, eu tenho um pouco de receio com isso. Eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque quando não dá certo, isso pode frustrar a gente. Ela disse assim, irmão, tem que ter fé. Eu tenho muita fé. E aí o irmão acaba morrendo, né? E agora, onde a gente joga essa fé? No lixo. Porque se eu tinha fé, eu tinha certeza que ele ia se curar e não curou. Qual que é o foco nosso? É a gente entender que o poder não é nosso, o poder não está na gente. O poder é de Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. Se ela fez isso, eu não estou aqui para julgar ela. Se ela fez isso consciente ou inconscientemente, não faça. Porque o poder é de Deus. Por exemplo, eu gosto de fazer oração e tenho o meu caderno de oração, mas não é pelos meus méritos, não é pela minha prática, é porque Deus pode fazer alguma coisa. Eu sempre, quando vou orar, fazer uma oração, eu digo assim, Deus, eu como ser humano peço a cura. Eu sou um ser humano finito. Eu sou um ser humano que não sei das coisas. Mas eu peço a cura. Mas a vontade é tua. É diferente de você... E aí você parte para algumas denominações que falam assim, eu determinei. Você determinou o que Deus tem que fazer na tua vida?
no Deus, que Deus tem que fazer. O Deus é um boneco? Vai lá, cara. Age lá. Eu estou clamando para você agir lá. Estou determinando, cara. E é logo, hein? Que a pessoa está nas últimas, hein, Deus? Não pode demorar. Vocês entendem isso? Que o foco, a gente perde o foco, que o poder é de Deus. Eu tenho um comentário de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, que naquela parte onde ele bate na pedra e fica nervoso, Ellen White fala assim, uma das coisas que Deus abominou dele foi que ele disse assim, eu vou dar água para vocês. E Moisés nunca deu nada para ninguém. Moisés nunca deu nada para ninguém. Tudo que aconteceu na vida do povo hebreu foi Deus que deu. Ele nunca deu nada. Ele foi um instrumento usado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Assim, eu tenho muita fé. A gente tem que saber, pelo menos, o que é fé, para que depois a gente faça um ato desse. A gente vai ter que encerrar já, Gilmar. Eu acho que assim, a gente tem que ter a esperança que Deus vai agir, mas com a vontade dele e na hora dele. A gente pede para Deus para que ele olhe o irmão, olhe a situação do irmão, mas quem vai agir é ele. Quem vai mudar ou não a história é ele. O que tem que ter na minha mente é a mesma coisa que tinha na mente de Daniel, a mesma coisa que tinha na mente dos amigos de Daniel. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas se ele também não quiser, eu ainda continuo servindo a ele. É mais ou menos o que às vezes a gente pensa, a gente olha a vida dos discípulos, com o olhar da vida dos discípulos com a miséria, ou com o olhar com a vida dos discípulos só com a bonança. E muitas vezes eles estavam pregando com a vida em risco, com a vida pronta para acabar. E aí eles estão pregando, que é o caso de Paulo, que é o caso de João, que é o caso de Pedro. Todos eles estavam com a vida iminente para a morte. E eles continuaram pregando e motivando para que as pessoas fossem salvas. Então, assim, muitas vezes a gente vai estar com uma mazela na nossa vida. E é isso que Deus mostra muitas vezes na Bíblia. O profeta não era a pessoa que prosperava. Muitas vezes o profeta era aquele que mais sofria, mais pregava, mais mostrava. E aí a gente tem essa imaginação de que as pessoas, quando Deus fala muito oração, muito poder, e pouco oração, pouco poder, a gente acha que é poder financeiro, poder de conquista, mas não é esse poder. É poder de transformação da vida das pessoas, poder de transformação para Cristo. E aí eu vou para o imaginário coletivo das pessoas que acham que é o seguinte: Bíblia fala sobre prosperidade, certo? Mas qual é a prosperidade que elas entendem? A errada. A prosperidade é salvação em Cristo Jesus, a despeito do que você passar nessa terra. Essa é a única prosperidade que a gente tem como certeza na Bíblia quando a gente segue. E muitas vezes as pessoas acham que o abastado não passa por dificuldade. Um doce engano. Porque abastado passa por muito mais dificuldade que você imagina. Primeiro que ele não confia em ninguém. Nem pode confiar. Porque ele acha que as pessoas se aproximam dele só para querer o que ele tem. Sim. E aí, outro dia, só fazendo um gancho, Leonardo Gonçalves foi num programa que é praticamente, há alguns anos atrás, que é praticamente o terreiro. E vocês vão lembrar desse programa. Eles só falam de terreiro, todo mundo frequenta terreiro. E ele foi lá fazer uma mensagem musical. No dia seguinte, no meu trabalho, um rapaz que é de uma igreja protestante, que é da presbiteriana, virou e falou assim, eu escutei o comentário de longe, eu não estava nem perto, ele virou e falou assim, o cara fala de cristão, o cara fala que é cristão, vai cantar nesse programa que só fala de terreiro, que cristão é esse? Eu escutei de longe o comentário. Eu pensei assim, esse ser humano precisa da mensagem, porque ele diz que frequenta a igreja e lê a Bíblia, então ele não se envolve com muita gente, né? Porque se você olhar bem, a sua vida ela é envolvida com pessoas de várias denominações, de várias crenças. E aí é que está o problema. Várias pessoas e várias crenças. E aí você se convive com pessoas, você nem sabe que ela frequenta outra denominação. E olha o pensamento que você tem sobre ela. Porque você não conhece o ser humano, você está olhando o que ela frequenta. Sim. Pode encerrar, Gilmar. É contigo.
O pastor vai falar alguma coisa ou não? Bom, o que eu tenho a falar é o seguinte: não olhe as pessoas. Olhe o que Deus pode fazer por elas por meio da Sim. sua oração. E o poder não é nosso, o Não. poder é de Deus. A oração, qual é o papel da oração? É abrir portas para que Deus haja. Ponto Pastor, final. posso atrasar um pouquinho? Diga aí, Você me permite? sem problema. Como eu também peguei esse texto e o Antônio colocou aqui agora, você vê como é que é o Espírito Santo. Enquanto eu estudava, eu lembrei desse texto. E aí o Antônio colocou aqui agora, Abacuque 3,17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. É isso que a gente tem que ter em mente. É para isso que nós estamos aqui. Para que as ovelhas sejam levadas ao aprisco verdadeiro celestial. Bom, eu tenho duas coisinhas para falar. Primeiro, não, Antônio, você não está no deserto, não, cara. Porque quem está no deserto está sozinho. A gente está junto, hein? Por favor, nós estamos juntos aí. Se quiser, me chama no particular aqui, a gente conversa aí sobre e a gente faz uma oração na hora. A todos nós. Outra coisa que a lição fala é o seguinte: nenhuma oração sincera é perdida. No dia de sexta-feira, lá no finalzinho, nem sempre vemos as respostas das pessoas pelas quais oramos, mas Deus move o coração delas de maneira que saberemos somente na eternidade. Então, vamos fazer nossa parte agora, sem se preocupar com o resultado. Talvez nós vamos colher o fruto lá só na eternidade. Parece muito tempo para nós, né? Mas quem sabe isso seja tão deleitoso para nós, né? Que se a gente soubesse hoje, talvez a gente nem daria tanto valor. Mas que a gente creia nisso, que a oração intercessória está aí como uma arma do cristão, né? A gente, quando entra na igreja, a gente ouve falar o seguinte: a oração é o pulmão do cristão. Sem ele, a gente não consegue respirar. Que Deus abençoe a todos aí, um feliz sábado. Feliz sábado, né? Eu posso fazer oração? Você. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de estarmos falando da Tua palavra, estamos falando um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Desculpa a nossa, de repente, a nossa ignorância em algumas coisas, mas, por favor, continua nos ensinando. Continue, ó Deus, fazendo a Tua vontade em nossa vida, nos direcionando, nos guiando e ajudando aqueles que necessitam da Tua palavra, da Tua voz, do Teu amor, ó Pai. Por Amém. favor, esteja conosco durante todo esse sábado e toda a nossa vida. Por Jesus te pedimos e agradecemos, não porque merecemos. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Gente, muito bom, hein? Gostei pra caramba. Então você já está convidado a fazer outras vezes. Quero agradecer todo mundo do picareta, Facebook. meu. Picareta, meu. Quero agradecer todo mundo do Facebook, todo mundo do YouTube e todos que participaram em algum momento da nossa programação. Pastor Lucas tem uma mensagem especial para todos vocês agora em seguida. Eu saio daqui, corro para a televisão para ver a pregação do pastor, porque eu assisto pela TV, que eu coloco o YouTube na TV e fico lá, porque é uma tela maior, a gente vê melhor, né? E participamos lá. Que todos ficamos com Cristo e um bom sábado para todos. Amém. Gilmar, só rapidinho, mas uma pessoa aí para o seu caderninho de oração. Vamos lá. É uma conhecida minha, é lá do interior de São Paulo. Maria José. Maria José. Deixa eu falar. Só para dar um feedback para as pessoas aí, o meu caderninho de oração, eu renovo em 10 dias. Então, assim... turnê? Hã? É turnê? Na verdade é o seguinte, antes dessa questão da oração, dos 10 dias de oração aí, eu já fazia assim, entendeu? Então, assim, eu não prometo, Maria José, colocar, de repente, a senhora nessa semana, mas com certeza a semana que vem, pode crer. Mas em pensamento eu já estou aqui, já
A gente já está orando. Beleza? Então, um abraço, pessoal. Um abraço. Abraço para vocês também. E até o nosso culto, que já vai começar.